Chegamos à parte boa, agora começa de fato, a nossa exposição dos jogos, exercícios e atividades e a gente vai intercalar. Vai aparecer eu falando para você algumas questões e detalhes do vídeo seguinte e na sequência o vídeo demonstrativo. Observe que eu não vou focar somente em jogos. Terão muitos jogos, mas também terão alguns exercícios e atividades que envolvem inclusive a minha área, a parte física. Mas para começar, vamos começar pelos jogos. E o primeiro vídeo é um jogo que a gente chama do jogo do passe para frente. Confere no vídeo e veja o que você acha dessa nossa primeira atividade. Jogo do passe para frente. O objetivo principal é estimular os nossos atletas a olharem para frente e buscarem, com a ambição que nosso esporte requer, o gol a todo momento. Então vocês podem ver que a gente optou aqui por um jogo 6 atletas de linha contra 6 atletas de linha, mas pode ser feito com outras quantidades de atletas, e o atleta sempre precisa passar para frente. Então domina a bola e passa para frente. Qual é a exceção? A exceção é quando a bola está em lateral ou escanteio, então quando a bola sai, na cobrança lateral ou escanteio o atleta pode passar para trás, ou ainda quando a bola entra na zona pontilhada, porque assim como acontece no jogo, muitas regiões não tem como passar mais para frente ainda. Imagina uma bola próxima a escanteio. Então, dentro da zona pontilhada do handebol, o atleta pode passar para frente e para trás. No restante, somente passes para frente. Você pode acompanhar no vídeo que obriga o atleta a olhar para frente, procurar um companheiro que está adiantado e também obriga os outros companheiros da equipe que estão sem bola a se deslocarem para ataque, criando linha de passe à frente da bola. Então, passou para frente, dominou, tentou o passe para frente. O atleta dominou, passou para trás. Parei a atividade, posse de bola para outra equipe. O passe, então, sempre ou quase sempre, tem que ser para frente. Essa atividade é uma atividade que, no primeiro momento, os atletas podem apresentar um pouco de dificuldade para realizá-la. Mas conforme eles vão criando o hábito de dominar, olhar para frente, enquanto os outros atletas que estão sem a bola, criando o hábito de correr para frente para criar linha de passe, você verá como a parte ofensiva da sua equipe vai melhorar rapidamente. Pode observar no vídeo a quantidade aí de passes forçados até mesmo, que é normal nesse tipo de jogo. Uma variação de atividade que gostamos demais e usamos semanalmente em pelo menos 1 ou 2 treinos são as variações de bobinhos. Bobinhos é uma atividade muito tradicional e utilizada por praticamente todos os profissionais. Porém, ela nos permite criar muitas possibilidades. E nesse material eu vou apresentar algumas dessas possibilidades para vocês. O bobinho, de uma forma geral, ele melhora a parte técnica dos jogadores. E para começar a melhorar a parte técnica, a gente se preocupa muito no futsal em trabalhar a bilateralidade, ou seja, as duas pernas, em algumas situações, dando ênfase, inclusive, na perna não dominante, como é o exemplo desse nosso primeiro bobinho. Como você sabe, uma ótima variação para melhorar a parte técnica dos atletas são os bobinhos. E quando a gente pensa em atletas de futsal, todos sabemos da importância que os atletas precisam em saber trabalhar com as duas pernas. Então, em alguns bobinhos, a gente introduz uma regra simples, que só vale dar passes com o que chamamos de perna ruim, ou no caso, a perna não dominante. Então, observem os atletas se esforçando para trocar passes somente com a perna não dominante. Vale também, claro, passes com outras partes do corpo, como cabeça, peito, Porém, quando usar qualquer parte do membro inferior, dos membros inferiores, eles só podem utilizar para passe da perna não dominante. Como a gente está fazendo com a nossa equipe adulta, então se faz necessário algumas adaptações. Nós deixamos um toque na bola apenas, porque os atletas têm esse nível técnico que permite isso. 2 atletas no meio, como vocês podem ver aí agora, 2 atletas marcando. Metade da quadra, então um quadrado de 20 por 20 metros. E para tornar ainda mais difícil para quem está passando, a gente obriga que os atletas toquem a bola e se dirijam para o lugar onde passaram a bola, para dar mais dinamismo à atividade. Então vocês podem conferir um pouquinho a atividade e olha só, como mesmo com atletas profissionais,
ainda acontecem uns passes com uma qualidade técnica ruim. Então a gente pode melhorar sim os nossos atletas, independente do nível e da idade. Quando a gente for fazer essa atividade para alguma equipe com nível técnico inferior ou para a categoria de base, a gente pode inclusive fazer uma progressão do primeiro momento, por exemplo, podendo dar 2 toques na bola e o atleta ele pode dominar com a perna boa e passar com a perna ruim, ou então dominar com a perna ruim e passar com a perna boa. Aí a gente consegue fazer uma progressão até que chegue nesse nível que os atletas estão fazendo nesse vídeo. Falando em jogos, né, e grandes jogos, eu trago para vocês um jogo que a gente chama de portais nas laterais. Como vocês podem ver atrás de mim, eu até desenhei uma quadra porque serve como apoio para vocês entenderem melhor as atividades, porque algumas, pelo vídeo que os atletas realizando, não fica extremamente clara. Então observe que essa atividade, que vocês vão entender depois na descrição do vídeo, a gente elabora, né, e organiza 2 portais na região central da quadra. Um portal na parte inferior, que seria mais ou menos 5 metros do portal até a linha lateral, e mais um portal idêntico na parte superior. E como você verá na descrição do vídeo, os atletas nessa atividade, uma das regras dessa atividade é que eles só podem ir da defesa para o ataque ou do ataque para a defesa, das duas equipes, pelos portais. Os atletas não podem, em hipótese alguma, durante a atividade, atravessar da defesa para o ataque por essa região central da quadra entre os portais. E vocês vão ver agora o porquê dessa regra. Jogo que podemos chamar de portais nas laterais. Ou seja, para o atleta se deslocar da quadra de defesa para a quadra de ataque ou da quadra de ataque para a quadra de defesa, ele tem que passar pela lateral do meio da quadra. No vídeo fica mais difícil para visualizar, porém, nós colocamos 2 pratinhos na linha central da quadra, com uma distância de aproximadamente 4 metros da linha lateral. Então, vendo o vídeo, vocês verão que os atletas não cruzam a quadra de um lado para o outro pelo meio, somente por aí, pela lateral em que esse atleta está com a bola. Todos, ou pela parte inferior aqui do vídeo, ou pela parte superior. Eles não podem cruzar a quadra pelo meio dela. Por que fazemos esse jogo? Porque os atletas, com muita frequência, eles têm uma dificuldade para aproveitar toda a largura da quadra, toda a amplitude da quadra. Então a gente faz esse trabalho para estimular o atleta a usar bem as laterais da quadra. Nesse caso, optamos por um jogo também de 6 contra 6 e os atletas podendo dar 1 ou 2 toques na bola, o que torna a atividade bem dinâmica e intensa. E lembrando sempre do objetivo principal, que é estimular os atletas a aproveitarem, as laterais da quadra, tanto para as transições ofensivas, como para as transições defensivas. Essa atividade, ela é uma atividade que precisa de um tempo de acomodação, ou seja, geralmente quando fazemos pela primeira vez, os primeiros 4 ou 5 minutos são necessários para os atletas se adaptarem a essa atividade e depois ela acaba fluindo com muita qualidade. E vocês podem observar que tem muito estímulo envolvendo parte cognitiva, porque o atleta precisa pensar com velocidade e entender o que pode ser feito. Em outro momento, eu vou falar para você, até com um detalhamento maior, com relação à importância de dedicar um tempo diário para a parte de prevenção de lesões, porque isso é uma regra que utilizamos em nosso dia a dia de trabalho, sempre, em todos os treinos, em todos os dias, sem exceção. Os primeiros 10 a 15 minutos são voltados para a prevenção de lesões. Claro que a prevenção de lesões nos permite muitas possibilidades. E uma dessas possibilidades está relacionada com o fortalecimento da região central do corpo, que chamamos de core, e também exercícios de equilíbrio, exercícios proprioceptivos. Então eu trago na sequência alguns exemplos. No primeiro vídeo sobre esse tema, com exemplos que podem ser feitos dentro da quadra, como um pré-aquecimento para os treinamentos com bola. Ativação de core com o uso das bolas de futsal e com os atletas em pé. Quando a gente pensa em ativação de core,
que é um ótimo exercício aí preventivo, pode ser utilizado como pré-aquecimento, a gente sempre lembra dos exercícios tradicionais, como prancha, ponte, mas por que não fazê-los de uma forma mais dinâmica? Então aqui a gente utiliza a bola como uma ferramenta aí de apoio. Muito simples. No primeiro exercício, vocês viram os atletas empurrando, né, com as duas mãos a bola. E o mais importante, ativar a região do core, contrair o abdômen, um trabalho isométrico durante alguns segundos. A gente pode criar uma competição, igual fizemos aqui, e quem é empurrado, digamos assim, pelo outro atleta, acaba pagando um tempo na posição de prancha tradicional. Esse é um ótimo exercício preventivo. Usando o mesmo princípio do vídeo anterior, porém, agora com exercícios que antecedem ou servem como complemento nos treinos de musculação, porque eu sei que muitas equipes, obviamente, de acordo com a possibilidade e a estrutura, realizam não apenas trabalhos de quadra, mas também trabalhos em academia. E o mesmo princípio dessa parte preventiva, a gente pode estar levando da quadra para a academia. Então, por isso, na sequência, um vídeo com alguns exercícios preventivos que podem ser feitos nesse ambiente. Pensando em equilíbrio e parte preventiva, trago para você alguns exemplos de atividades que utilizamos na preparação dos nossos atletas na parte preventiva, geralmente nos dias que a gente faz trabalhos na musculação, ou como um aquecimento, trabalho de musculação, ou até mesmo como um complemento após o trabalho. Eu vou passar o vídeo duas vezes, na primeira vez falar um pouquinho do assunto e na segunda vez para descrever com relação aos exercícios. Basicamente são exercícios que exigem que o atleta tenha equilíbrio, que ele tenha a sua musculatura ativada e contraída, principalmente a musculatura da região central do corpo, musculatura do core, que é fundamental em vários movimentos do nosso esporte. Então, o primeiro exercício, o atleta em uma posição de afundo, em equilíbrio, contraindo o abdômen, e a gente utilizando a bola suíça para dificultar ainda mais e provocar desequilíbrio durante o exercício. Observe como é difícil o atleta ficar estável, né? Segundo exercício, um exercício que a gente chama de cadeia cruzada, onde o atleta quase toca o wall ball no chão e ele cruza, elevando lá no outro lado. Terceiro exercício, um exercício de propriocepção, equilíbrio unipodal em cima do mini trampolim. E sempre que o atleta joga a bola, para o atleta que está fora, ele tem que fazer força para contrair o abdômen. E o último exercício, um exercício mais tradicional para a estabilidade da região central do nosso corpo. Uma das vantagens, né, de termos um clube aqui com várias categorias é que nós podemos utilizar a categoria de base como um certo laboratório. E na sequência você verá uma atividade que envolve parte física e parte técnica. Essa é uma grande sacada para otimizar tempo e dar dinamismo ao nosso trabalho. Então na sequência uma atividade da nossa categoria sub-20, onde tem o trabalho de agilidade, tanto para quem está atacando como para quem está defendendo, porém somado, né, aliado aí a gestos técnicos para quem está atacando a parte de finalização e para quem está defendendo a parte do desarme, o bloqueio, o travar uma finalização do adversário. Exercício de agilidade com finalização. Vocês podem observar que dou crédito a essa atividade ao meu auxiliar, né, o Marquinhos, que ele criou ela aí com muita sabedoria e criatividade. Durante aproximadamente 15 a 20 segundos, um atleta busca a finalização, então ele pode trocar a direção à vontade, enquanto o marcador vai tentar travar o chute. Para evitar que os atletas se choquem, então a gente pede para que eles fiquem aí, principalmente o marcador, com uma distância aí de uns 40 centímetros a 60 centímetros da bola. E o atleta que está buscando a finalização, esse sim, mais próximo da bola, buscando essa finalização. É muito legal nessa atividade que os atletas façam ou no final do aquecimento ou no final do treino e que os atletas vivenciem tanto a situação de ataque como a situação de defesa. Para não ficar algo muito intenso, sugerimos que o atleta faça de 2 a 3 situações atacando e de 2 a 3 situações defendendo e que todos passem por essa atividade.
Nesse próximo jogo, eu vou usar de novo o apoio da minha quadrinha para explicar para vocês. O jogo ele acontece a maior parte do tempo na região central da quadra, ou seja, 4 contra 4 dentro dessa região central da quadra. Então, 4 contra 4 nessa região. Porém, sempre que o atleta que está atacando consegue entrar com a bola nessa zona final da quadra, nesse quarto final da quadra, os marcadores não podem mais realizar desarme ou acompanhá-lo. Então a defesa não joga nesse quarto final da quadra. Então vamos supor que uma equipe esteja atacando para o lado esquerdo. Quando um jogador entra nesse espaço final, ele tem o direito, vamos colocar um bonequinho aqui, de realizar uma situação de 1 contra o goleiro adversário. Então tem o jogo de 4 contra 4 em espaço reduzido, que torna muito dinâmico, extremamente técnico e com alto índice de tomar as decisões, e ainda somado a uma fração do esporte, que é a situação de finalização 1 contra o goleiro. Jogo 4 contra 4 com situação de 1 contra o goleiro. Você pode observar o jogo, ele acontece 4 atletas contra 4, principalmente na região central da quadra. Observe uma linha, né, que separa a parte final da quadra. Então a gente tem uma região central aí de 20 por 20 metros, onde os atletas estão competindo. Observem, todos os atletas estão nessa região central. Esse jogo determinamos toques livres, mas pode ser também 2 ou 3 toques na bola. E qual a grande sacada desse jogo? Quando um atleta ele passa com a bola dessa região, os defensores não podem mais acompanhá-lo. Então o atleta acaba podendo vivenciar uma situação de 1 contra o goleiro. Olha só. Muito interessante porque a gente faz o jogo reduzido, exigindo que o atleta tenha qualidade, né, no espaço reduzido. Porém, quando ele ganha esse direito de atacar contra o goleiro, o marcador não pode mais defender. E é interessante como os atletas em todos os níveis apresentam uma certa dificuldade para fazer gols em situação de apenas 1 contra o goleiro. Eu fiz questão aí de dobrar, digamos assim, esse vídeo, né? Então vocês estão vendo ele 2 vezes, a gente consegue visualizar melhor, agora já entendendo melhor a atividade. Entrou no espaço, pode finalizar contra o goleiro. Claro que depois que o atleta entra no espaço, igual agora, ele tem um tempo mínimo de finalização para reproduzir uma situação próxima à realidade do jogo. Uma das características que move o nosso treinamento é a competitividade. E desde o aquecimento. Vocês verão na sequência o que chamamos de campeonato de 2 contra 2. O vídeo ele é autoexplicativo, mas utilizando a nossa quadrinha, só para facilitar os espaços, a gente divide a quadra, dependendo da quantidade de atletas, em 4 quadrinhas, ou em 3 quadrinhas se tiver uma quantidade menor de atletas. Então, pensando na linha dos 10 metros, a gente divide a quadra fazendo 2 quadrinhas, 1, 2, e o mesmo no outro lado da quadra. Vamos pensar que a gente tem então 1, 2, 3, 4 quadrinhas. E aí a gente faz esse campeonato fazendo séries, série A, B, C, se tiver mais atletas, até série D. Então, uma quadrinha série A, outra quadrinha série B, outra quadrinha série C e a última quadrinha a série D. E após um tempo pré-determinado, as equipes que vão ganhando, elas vão subindo de divisão. E quem vai perdendo, vai descendo de divisão. As equipes, ou no caso desse joguinho, as duplas. Atividade para aquecimento, que podemos chamar de campeonato de 2 contra 2. Nessa situação nós tínhamos 12 atletas, então a gente dividiu aí em 3 quartetos, né? Em 3 situações de 2 contra 2. E aí, para vocês entenderem, algo que a gente faz para dar competitividade, aqui vocês estão vendo a série C, certo? Time dupla verde contra dupla sem colete. Os atletas têm que fazer gol na travinha pequena e podem dar no máximo 3 toques na bola, gol de qualquer lugar. Aqui a série B, dupla azul contra dupla branca, e aqui a série A, dupla vermelha contra dupla branca. Nós fazemos estímulos de aproximadamente 2 minutos a 3 minutos,
E quando acaba esse tempo, as duplas que estão ganhando, elas sobem de divisão. Ou seja, quem está na Série C vai para B, quem está na B vai para A. E quem está perdendo desce de divisão. Para dar competitividade, quando acabar o tempo, por exemplo, de 4 ou 5 joguinhos, quem está na Série C paga uma punição, quem está na Série A ganha algum benefício na sequência do treinamento. Então tudo para que tenha competitividade desde a primeira parte do nosso treinamento. Lembrando, gol de qualquer lugar, os atletas podem dar 2 ou 3 toques na bola. Essa atividade é interessante realizar uma vez a cada 2 a 3 semanas, para que os atletas possam vivenciar essa situação com duplas diferentes. Como eu falei na parte teórica inicial desse conteúdo, a importância de utilizar a criatividade. E para utilizar a criatividade, eu gosto muito de trazer para o dia a dia de trabalho outras ferramentas, outros objetos, ou de outras modalidades, ou até mesmo objetos aleatórios que tornam os nossos exercícios cada vez mais dinâmicos. E agora vocês verão na sequência algumas atividades utilizando bolinhas de tênis, que são extremamente úteis para os treinamentos, não só do futsal, mas de várias outras modalidades. Exercícios proprioceptivos com a ajuda da bolinha de tênis. Todo esse nosso treinamento a gente opta por alguns exercícios preventivos, isso sem exceção, e sempre de forma progressiva. Primeiro exercício, atletas em apoio unipodal, fazendo toques na bola de tênis. A gente determina 20 toques com cada perna. No segundo exercício, a gente vai aumentando a dificuldade. Então agora, além dos toques, eles devem fazer alguns pequenos mini saltos para aumentar aí o desequilíbrio e dificultar a atividade. Seguindo com a progressão, continuam tocando a bola, fazendo mini saltos, só que agora durante os saltos eu peço para que eles façam um giro com os pés. Observe bem o charuto fazendo, ó, saltou, girou e retornou. E mantém a bolinha em movimento. Os primeiros exercícios são todos quase que no lugar, sem o atleta se deslocar. Como você pode ver o Lino fazendo skip, jogando a bola, pingou e segurou. E você pode perguntar por que, Mauro, estão fazendo isso? Porque o nosso esporte, ele basicamente consiste em acelerações, desacelerações, saltos e mudanças de direções. Então a gente está simulando isso em nosso treinamento. Para dificultar ainda mais, agora joga a bolinha para frente, o atleta dá 1, 2 passos e segura a bola e começa a tentar estabilizar após segurar a bola. Observe agora o Pedrinho, 1, 2 e segurou e ficou estabilizado. 1, 2, segurou e ficou em equilíbrio. Vamos aumentando a dificuldade? Agora a gente dá 3 passos. Você pode ver o Danilo, jogou a bola 1, 2, 3 e estabilizou. Por quê? Para simular o que acontece muito no nosso esporte, que a gente chama de parada bruscas, que é a gente parar depois de uma aceleração com uma ou as duas pernas de forma brusca, sem oferecer risco para nossas articulações. Antes estávamos fazendo com a bola dando um kick no solo. E aí, para dificultar ainda mais, o atleta, após fazer 1 ou 2 passos, ele precisa segurar a bolinha sem ela tocar a quadra. Então vai ficando cada vez mais difícil. Claro, os nossos atletas já vivenciaram situações assim, então eles já conseguem fazer exercícios de nível avançado. E a última sequência, agora não mais com a bolinha sendo jogada para o alto, com a bolinha sendo rolada pela quadra. Rolei a bolinha, dei 1, 2, 3 ou até mesmo 4 passos e pego a bolinha novamente. O que fica muito difícil porque esse curvar do corpo aumenta muito o desequilíbrio e o atleta, depois de pegar a bolinha, deve ficar aí estável e equilibrado. O profissional de educação física, ele que está inserido dentro do treinamento esportivo, seja o treinador, seja o preparador físico, auxiliar técnico, preparador de goleiro, eu acredito realmente que nós temos uma responsabilidade, que é tentar tornar o nosso ambiente de trabalho cada vez mais agradável. E para isso, uma ferramenta que temos em nossas mãos é realizar atividades que envolvam o grupo e desenvolvam no grupo um senso de cooperativismo, um senso de coletividade. Então vocês verão na sequência uma atividade que a gente utiliza em dias de jogos, ou em hotéis, ou em concentrações, ou em alojamentos, que faz todo sentido, onde tem ludicidade, competitividade
a gente consegue fazer com que o nosso ambiente, como eu falei no início, seja cada vez mais agradável. Atividade lúdica, com as bolinhas de tênis aí, com os atletas tentando fazer cestas, né, com a bolinha de tênis. Essa atividade é ótima para estar realizando nas manhãs dos dias de jogos, como uma ativação muscular, principalmente quando estamos concentrados em hotéis. Ou até mesmo para a gente aumentar dentro do nosso grupo um senso aí de cooperativismo e coletividade. Dividimos o elenco em 2 equipes, cada atleta com uma bolinha, mas pode ter menos bolinhas, pode ter 1 ou 2 para cada equipe, e a equipe que acertar primeiro uma quantidade determinada de bolinhas dentro do lixeiro, no caso da cesta, vence a atividade. A equipe que perder paga alguma punição, geralmente uma punição física envolvendo flexões de braço, agachamento, polichinelos, e vocês podem ver que a atividade com atletas, mesmo sendo atividade lúdica, ela acaba se tornando extremamente competitiva. Essa atividade ela foi realizada com os atletas da Seleção Brasileira de Futsal durante a Copa do Mundo de Futsal da Lituânia, e aí eu trago ela hoje para você aí ter como um exemplo de uma atividade lúdica e recreativa que pode ser introduzida no seu dia a dia para muitas finalidades. Então, a equipe venceu e a outra equipe vai pagar uma punição. A gente pode criar variações. No primeiro vídeo vocês viram um atleta jogando de cada vez. Para ficar mais dinâmico e acelerado, agora todos podem jogar sua bolinha, ao mesmo tempo inclusive. Fica que eu gosto de chamar de uma bagunça organizada. E também a equipe que acertar primeiro o número X de bolinhas dentro aí da cesta vence a atividade. Então é uma boa opção para qualquer faixa etária e qualquer nível de atletas.